falamos a nossa estratégia de apresentação no começo, mas o Cláudio, que esteve conosco ontem para apresentar a rede, o site, ele nos sugeriu ao princípio, quando nós tínhamos que ativar a rede, que uma rede ela tinha um tripé de funcionamento e uma lógica de existência, que passava pela tecnologia, pela estratégia e pelo conteúdo. Então, esse foi o nosso norte para compor essa mesa hoje e falar da nossa rede. Então, a Arli começou com a questão da técnica, eu vou falar agora um pouquinho da estratégia e depois a Sueli vai complementar com o conteúdo. Nós não temos a intenção de finalizar e esgotar o tema, mas a gente quer mesmo provocar nesse nosso evento que está dando um start, que está dando um começo da nossa rede no assunto de redes em museus. Eu estou deixando passar uma apresentação livre, que é de um autor, que no final eu vou colocar os créditos para ele, que vai fazer um pouquinho dessa contraposição entre o modelo de escola e o modelo de aprendizado em rede. Então vamos lá. A estratégia de comunicação das empresas, das instituições, elas visam sempre otimizar o relacionamento entre os clientes, os usuários, enfim, o que as empresas e as instituições querem é ouvir e saber o que as pessoas estão dizendo ou falando sobre a sua empresa, o seu produto, o seu serviço. Então, essas ações, essas estratégias de comunicação das empresas, elas sempre vão ser nesse sentido, de otimizar e de melhorar de alguma forma ou de outra o relacionamento. No caso do museu não é diferente. É uma constante, sistemática e objetiva ação de comunicação com o público vai ajudar o museu a apontar os caminhos que ele vai seguir para fazer os seus programas educativos para os visitantes, para o público em geral. Então, nesse sentido, um dos principais públicos de museu é a escola. E a interface da tecnologia com a educação é uma coisa que já vem sendo estudada há muito tempo, isso não é novo. E esse avanço, ele acabou se tornando indespreendível. Nós tivemos que atentar para isso. E o museu atentou-se muito bem para isso e desde o início já se lançou a questão das redes. Então, o avanço dessa tecnologia, ela tem uma coisa muito especial quando a gente fala de educação e cultura. Ela é capaz de atrair a audiência jovem, que é o grande desafio para muitos pesquisadores da área de educação. Captar a atenção dos alunos, dos estudantes. Então, a gente lança essa rede um pouco com esse objetivo. Nós queremos captar público e visitantes de museus e quando esses alunos vierem, a gente quer continuar captando e assim formar um público visitante de museus. A explosão da comunicação das mídias digitais, ela traz uma coisa que o Arli já tocou no assunto. Ela dá a possibilidade de intercâmbio de conteúdos. A educação, nesse sentido, e a comunicação com o visitante, ela deixa de ser unilateral. Não é só o museu que comunica e que informa, mas o visitante tem também a oportunidade, através das mídias digitais e da rede social que a gente está propondo no nosso site, de nos dar um feedback, de nos dar um retorno sobre o que ele achou, o que ele sentiu falta, o que ele achou que está errado, qual que é a contribuição que ele quer dar para esse acervo. Então, nesse sentido, é como se nós dessemos uma oportunidade de uma voz ativa. E aí, quando ele tem essa voz e nós podemos responder a essa voz, a gente cria, então, a interatividade, que é o que eu acho que está aí e o que é que a gente precisa nos museus. Se a gente leva em conta que as produções que serão postadas nessas redes, as contribuições dos usuários dessa rede, elas serão a partir de experiências, sensações, percepções e expectativas, a aprendizagem no ambiente virtual ela vai se tornar muito mais próxima e pertinente à realidade de quem aprende com suas próprias ações e com compartilhamento de outras personagens, de outras pessoas.
tem essa oportunidade de manipular informações, você faz seu próprio caminho. Então, a plasticidade do uso das mídias, ela está orientando muito as nossas ações aqui no museu. Essa realidade virtual, ela foi criada, a princípio, principalmente para escolas e alunos, mas ela é aberta a todos os usuários e visitantes do museu. Então, novamente, a gente quer que esse ambiente seja um ambiente de criação e de aprendizagem. Essa ferramenta centralizada, que permite autonomia, que permite escolha de conteúdos, ela nos parece um pouco ameaçadora. O Henriet falou aí de liberdade, de desejo. Então, ontem também foi tocado nesse assunto, e já que a gente está falando que talvez a relação aluno-professor, visitante-monitor, ensino-aprendizagem, mestre e aprendiz, ela vai mudar um pouco, já que nesse lugar todos podem produzir, postar e manipular informações, a gente está diante de uma mudança de paradigma, a gente está diante de uma mudança de concepção da educação em si e também os ambientes não formais. Alguns autores chegam a dizer que não existe mais ensino, que o que se existe é só aprendizagem. Estou provocando, viu, gente? Então, isso é uma mudança histórica, processual. As redes sociais, elas não estão lançando isso há muito tempo. Já se discute a figura do aluno que é sujeito, que é produtor e que é dono de suas próprias construções de conhecimento. E o nosso desafio é compreender, é entender, é repensar essas ações e saber por que o jovem ele gasta tanto tempo na internet, ele gasta tanto tempo nas redes sociais, mas em uma aula de 50 minutos ele não consegue prestar atenção ou permanecer no mesmo sentado. Não sei se aqui tem alguém que é professor de escola formal, né? Da escola como a gente conhece. Hiperativo? Não consegue ficar sentado? Bom, eu não estou colocando aqui o fim da escola. Vocês estão vendo aí no slide. Esse slide está com algumas imagens que vai daqui a pouco começar a mudar um pouco essa coisa da massa, de todo mundo junto, reunido. E não é isso que nós queremos. Nós queremos apenas provocar essa discussão. Onde que se aprende? Por que se aprende? Onde se aprende mais? Será que é possível? A rede permite esse aprendizado? Nós não vamos chutar o balde, mas a gente vai discutir. E é isso. Eu queria deixar essa provocação para vocês e a Sueli vai completar a fala com a questão dos conteúdos. Ok? Esse autor, ele faz uma referência, esse autor, ele é uma das pessoas que defende que, não, o criador do slide, né? Esse aí não, dos ambientes de aprendizagem. Então, se a gente pensar que um ser humano como esse teria pouco acesso à educação formal, a partir do momento que ele tem um laptop conectado em mãos, com uma rede wireless, numa praça movimentada dos Estados Unidos, ele está tendo acesso, ele não está tendo acesso ao ensino, mas ele pode ter acesso à aprendizagem. E o conectivismo também é outra teoria que a gente precisa prestar atenção. Daqui a pouco a gente vai, começar a aprofundar mais as questões. E a forma como as pessoas se reúnem para aprender. Bom, a sociedade em rede, ela propõe que todos somos polinizadores. Na sociedade das abelhas,
todos contribuem e as redes colaborativas, em redes colaborativas a gente aprende mais. Esse é o Augusto de Franco, que é o autor desse slide. Ele é brasileiro, de Curitiba. Boa tarde. Relacionando então a educação com a questão da rede, a gente vê que a educação ela tem sido apontada como um dos recursos fundamentais para enfrentar os desafios globais, né, e o avanço da tecnologia na era da informação. Assim, o conceito de educação tende a extrapolar os muros da escola e expandir para outros espaços. Hoje, existem vários espaços que contribuem para o mesmo fim educativo, que tem como objetivo atender a demanda de uma sociedade. E essa sociedade que busca saciar por meio de formas mais amplas de conhecimento que permitam considerar as necessidades individuais, o envolvimento com os vários campos das ideias em diferentes níveis, gerando redes onde indivíduos participam de forma ativa e criativa. Nesse contexto, a gente tem um museu. O museu se insere como importante instituição de cultura e educação que tem a possibilidade de tecer, junto com seus visitantes e outras instituições, redes capazes de produzir, incentivar e difundir o conhecimento, os saberes. De acordo com Paulo César Ventura, ele é doutor em comunicação, nós vivemos um momento de grandes transformações nos museus. Essas transformações, elas vêm refletindo as demandas da própria sociedade, com grande presença das tecnologias comunicativas no cotidiano. Então, como já foi falado até agora, essa demanda ela vem do nosso próprio cotidiano, né, das transformações que estão ocorrendo na sociedade. As novas tecnologias de comunicação revolucionam o cotidiano e impõem aos museus a aplicação de novos discursos museográficos e propostas pedagógicas. É um pouquinho nesse sentido que a Ana está falando. A gente tem que dar conta dessa sociedade e de transmitir o conhecimento para essa sociedade da forma que ela está pedindo. Tudo isso representa um desafio de criação e ousadia na construção de novos espaços de aprendizagem, aqui no caso, no museu. Pesquisas. É necessário lembrar que uma das funções do museu, né, uma das definições do museu é a pesquisa. E a pesquisa ela passa também pela questão pedagógica, de como você vai transmitir esse conhecimento, como você vai fomentar a aprendizagem, né? Então, dentro do museu tem essa questão da pesquisa que é muito forte e a gente está tentando no nosso educativo apreender isso e pesquisar essas novas formas de interação com o público, essas novas formas de aprendizagem. Essa é a proposta, o desafio educacional como nos propomos. Paulo Freire defende espaço de aprendizagem como um ambiente de interação, onde os papéis de emissor e receptor não são evidentes, sem fronteiras marcantes, trazendo o aluno como um elemento colaborador para a construção de conhecimento. Indo ao encontro de nossas concepções e aspirações, as redes sociais possibilitam que os alunos sejam ativos no processo ensino-aprendizagem. Aqui eu reitero, não somente os alunos, mas como todas as pessoas que têm acesso a esse espaço do museu, né? Então, nós acreditamos que, igual a Ana já falou, que o conhecimento ele é produzido, ele é construído por cada indivíduo.
entender que o visitante não é um receptor passivo, mas construtor de seu conhecimento, o educativo do Museu das Minas e do Metal abre um espaço para que a relação iniciada na visitação ao museu encontre espaço de diálogo, reflexão, troca e construção. A rede MMM, que é a rede do nosso museu. Então, a rede, ela vem complementar, ela dialoga com o museu no sentido de ampliar esse espaço de conhecimento, essa construção, tornando esse espaço interativo, né? Aqui a gente visita e na rede a gente vai ter esse espaço para troca de conhecimento, para construção de conhecimento. Aqui a arquitetura, a museografia, a prática educativa e a tecnologia formam uma rede de elementos que provoca, encanta, estimula e implica o visitante na construção de conhecimentos. O museu expande-se, abre suas portas, conquista as praças, ruas e todos os espaços de encontro e troca de saberes. Já não há dentro e fora, real e virtual, singular e plural. O que há é uma rede, um ambiente que provoca e proporciona uma busca infinita de conhecimento. E aí eu vou fazer um adendo que o símbolo do nosso educativo é uma fita de Moebius, que muito bem está ali. E essa fita vai exatamente simbolizar isso, esse conhecimento infinito, onde não tem dentro nem fora, onde não tem dentro do museu nem fora do museu. O conhecimento ele vai se espalhar, né? Assim como no espaço museal, na rede MMM, o visitante pode escolher qual percurso deseja realizar. Ela apresenta a possibilidade de visitantes das mais diversas faixas etárias e de diversos horizontes culturais compartilharem as construções feitas após a visita ao museu, trocando ideias, informações, impressões e emoções. O internauta pode reelaborar os elementos contidos no museu de acordo com sua percepção dos mesmos, acrescentando novos elementos a partir de sua visita e das discussões com outros visitantes, tanto na rede como no próprio espaço museal. Dessa forma, a tecnologia muda a perspectiva do público, que se torna ativo, criativo, participativo na construção do conhecimento. Então, a nossa ideia é que o visitante ele possa continuar o discurso, o diálogo, a construção de conhecimento, mesmo após sair do museu. Em qual espaço? Na rede. Então, na rede a gente vai ter espaço para postar ideias, né, para postar novos conhecimentos, para você expressar a sua impressão sobre o museu, para você construir, falar daquele museu que você construiu ao visitar o Museu das Minas e do Metal. Definir os conceitos do educativo do Museu das Minas e do Metal é e sempre será uma tarefa cheia de caminhos e possibilidades para a nossa equipe. Ao conhecer o Museu das Minas e do Metal e suas atrações, percebe-se instantaneamente a infinidade de temas que podem ser abordados na criação de roteiros, exposições, seminários, oficinas e cursos. Uma potencialidade de conhecimento infinito. Diante desse desafio, a nossa criatividade, o educativo MMM tem focado inicialmente em duas linhas de conhecimento: geociência e história. Essas ciências estão intimamente ligadas à natureza do museu. Um museu que conta a história do estado de Minas Gerais pelo uso dos seus recursos minerais, evidenciando sua formação e a relação de minas e metais ao longo do tempo. Agora a Márcia vai dar uma ajuda aqui. Bom, gente, a Su já falou bem a ideia do educativo, que é trazer a palavra interatividade para o museu
de forma definitiva, né? A gente quer que a visita tenha um retorno, não só no livro de observações ali, mas na rede. A rede vai dar o diálogo, vai dar a resposta que a gente está precisando, se a gente está no caminho certo ou não, se a gente pode mudar alguma coisa, melhorar. Então, é o objetivo da rede. Então, a rede social, para alguns, talvez para as pessoas mais jovens, ela é uma coisa assim já muito comum. Para a maioria das pessoas, eu acho que ela não é tão comum assim. Então, qual foi a nossa ideia? Eu peguei aqui uma relação de uma rede física, que a gente conhece, que é uma rede consolidada, que é a rede da extração do minério de ferro, né? Que todo mineiro sabe o que o ferro significa para o Estado. Claro que tem outra, né, uma quantidade de outros metais e não metálicos também, né, associados ao Estado. Mas o que a gente quer mostrar com isso? Que hoje todo mineiro conhece a importância do minério de ferro para o Estado, para a cidade. Então, o que eu associei? Então, ferro, né? E é um diagrama que eu acho que não precisa ser tão explicado. Porque quando eu falo que o ferro, ele traz uma melhoria para a economia, quando a produção do ferro traz melhoria em infraestrutura, traz discussões com relação ao meio ambiente, seja a parte boa ou a parte ruim, mas talvez na construção de novas políticas, que traz tecnologia, discussão de novas tecnologias. Eu acho que todo mundo sabe isso. O mineiro, né, sabe isso. E um dos objetivos do museu também é para qualquer visitante. Eu acho que o visitante que não é mineiro, que entra aqui, ele descobre isso, né? Que foi um Estado que formou um cidadão que sabe a importância da mineração. E tem uns que também não sabem, mas aqui descobrem, né? E então a gente tem a questão da cidadania, né? Que é muito forte para o mineiro. E associado a isso a gente tem cultura, tem educação, tem uma sociedade definida com esses valores. E ligado a esses, né, 3 últimos itens que eu falei, tem o museu, que, né, é uma resposta da cultura, da educação, são demandas da sociedade que vem fazer essa proposta, né, de exposição física, de informação física e virtual aqui, e agora mais virtual do que nunca, que é a rede MMM. Então, qual que é a proposta dessa rede? A gente quer que ela se torne tão consolidada quanto essa, que a gente conhece, que está aí arraigada dentro da gente, né? Que é o quê? Conexões, caminhos e vínculos reconhecidos por indivíduos gerados e formados dentro da rede, que sabem que podem encontrar, procurar e contribuir dentro do espaço criado por ela. Acho que era isso que eu tinha para falar. Bom, gente, eu acho que agora é o espaço para perguntas, se alguém quiser fazer nenhuma pergunta, uma reflexão, uma provocação, da mesma maneira que a Ana fez, pode ficar à vontade. Então, uma provocação e uma pergunta. Uma provocação em resposta ao sujeito lá de Curitiba, que o outro sujeito que morava mais embaixo, que era sumiu o nome dele, Mário, um poeta lá do Sul. Mário Quintana. Quintana, falava que autodidata é um sujeito que resolveu ser ignorante por conta própria. É preciso pensar nessa provocação também. E vem a minha segunda pergunta. O que é e como é que vocês vão fazer com aquilo que volta do sujeito? Eu vi vocês definindo muito o conhecimento. São construção do conhecimento. Existe um conhecimento? A proposta do museu já fala em narrativas. Então, ele usa de uma metáfora que é isso. Nem parte boa, nem parte ruim. Tudo faz parte do mesmo espaço de pensamento, né?
Então, o que vocês vão fazer com o que volta? Na Europa hoje já se chama isso de prosumidor. Vocês falaram fazendo uma tradução, vocês falaram que é a mesma estrutura de qualquer empresa com o consumidor, no que tange a estratégia. Consumidor, para museu, funciona a mesma coisa? Então são duas provocações e é isso. Alguém quer começar ou posso começar? Então, Jaqueline, obrigada pelas suas questões. Realmente eu iniciei a minha fala comparando a questão das empresas, porque a estratégia e a palavra estratégia, a questão das redes sociais e as redes digitais, elas começaram a ser exploradas a princípio pelas empresas, né? O marketing aí, como a gente conhece, a agressividade, você entra numa rede, você faz uma busca no site, daí a 1 segundo você recebe, buscando um eletrodoméstico, daí a 2 segundos você recebe um e-mail das Casas Bahia, da Ricardo Eletro. Então, assim, a gente é vigiado o tempo todo. Realmente, quando a gente fala da produção e o prosumers, né, que são a nova proposta, aí não só para a cultura, mas para o próprio mercado, também já está se falando de prosumers. As pessoas não são mais consumidores, elas são pró-consumidores. E essa provocação nos foi feita ontem também pelo Fred, perguntando se a gente estava preparado para isso. Bom, nós ainda não recebemos nenhum conteúdo e nós não sabemos que tipo de conteúdo que vai nos chegar. Até agora nós recebemos algumas produções de escolas, desenhos, e realmente não existe só um conhecimento, a gente reconhece isso, tanto que o museu, na nossa fala também, a gente toma cuidado de falar que as infinidades e que as possibilidades do museu são infinitas, e o conteúdo ele tem que existir, ele tem que chegar, primeiro para a gente saber como que nós vamos lidar com isso. Mas eu creio, e a gente está trabalhando nesse sentido, que o que vai chegar para a gente, eu não posso, de antemão, o que nós estamos fazendo aqui é essa disponibilização. E esse lugar para ele constar, para ele construir. Ou não um conhecimento, mas o conhecimento dele. Vamos aprender juntos? Como é que vai ser isso? Eu não tenho uma palavra, uma definição para você. Não, porque a gente vai construir também. Eu quero esse espaço de construção. O nosso hábito, no que nos angustia, é que a gente sempre teve que fazer as coisas no sentido de dar uma resposta, uma prospectiva, olha, eu vou traçar essa meta, por isso a gente usa a estratégia. Sim. Então, minha ação estratégica tem esse objetivo aqui, e eu uso das pessoas como objetos para alcançar aquele objetivo. Mudou? Não dá. Essa não vai. A linha teórica é outra, é ação comunicativa, então as pessoas são pessoas mesmo e elas vão mudar. Meu objetivo final pode ser outro agora. E não existe. Quando a gente se lança numa rede e a gente fala que ela não tem início, não tem fim, então eu seria muito contraditório se eu dissesse para você, nós vamos receber esse conteúdo, a gente vai fazer isso, a gente vai chegar em tal lugar. A gente não sabe. A gente se lançou na rede. Isso está claro. E em todas as falas, em todos os momentos, desde ontem, em todas as mesas, foi tocado muito na questão da liberdade, do controle e da pessoa que escolheu ser ignorante e ser autodidata. Então, eu acho que partindo desse princípio da liberdade da rede, que a rede propicia aos sujeitos, é esse não lugar, é essa fita de moedas, sem dentro, sem fora, sem início e sem fim. Eu queria só comentar, eu cheguei recente na equipe, né, do museu, e assim, à medida que eu vou convivendo com elas e com essa ideia que elas têm em relação a fomentar o conhecimento, fomentar discussões, né, sobre conhecimento, tecnologia, relações humanas. Isso aí, cada dia tem me apaixonado um pouco mais. Eu tenho gostado muito desse lado do museu. Eu sou uma pessoa que venho da área de engenharia, da área de tecnologia, mas eu não respiro isso. Eu tenho que saber isso, mas eu sei o limite disso aí.
E o que acontece? Eu quero tocar a sua cutucada, né? A questão da gente traçar metas, a gente precisa ter uma referência, né? Em tudo que a gente faz. Mas, pelo que eu vejo, pelo que eu estou percebendo do trabalho delas, essa meta, ela não é uma meta organizacional, de estratégia mercadológica, né? A gente não está falando de mercado, assim, de potenciais consumidores. Você pode olhar sobre esse prisma, mas ele é muito limitante. E o objetivo não é esse, não. É dar condições, oferecer aquela infraestrutura, usar essa infraestrutura e pegar essa infraestrutura, disponibilizar para as pessoas utilizarem ela, e elas, então, vão agir aí no meio dessa infraestrutura, interagir umas com as outras, com a equipe do museu. Então, acho que o objetivo é esse aí. E a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, porque as pessoas surpreendem. A gente pode ter surpresas boas, surpresas desagradáveis. A gente só vai saber como que as coisas vão acontecer verdadeiramente à medida que a coisa for andando. Então, não dá para a gente já predizer o que vai acontecer, não. Mas a gente tem que ter uma referência, né? Então, traçou-se aí um esqueleto e vão ter ramificações. E talvez vai ser desconstruído o esqueleto e reconstruído um novo. Então, é uma questão da gente deixar agora o retorno, né, das pessoas. O que elas vão comentar a respeito, o que elas vão fazer, se elas vão interagir, né? Aquilo que eu falei no início da apresentação, não adianta ter toda uma infraestrutura se não tem motivação para usar isso, né? A infraestrutura é só um meio. Então, o trabalho delas aí é bem árduo nesse sentido de conquistar essas pessoas, de trazer, de fomentar esse conhecimento, né? De, durante a visitação, os monitores aí provocar, deixar lacunas para as pessoas preencherem, né? Tem esse trabalho de formação que deve acontecer extra infraestrutura, extra internet, extra museu, extra atrações. E só para fechar, o autodidata, eu defendo um pouco o autodidata pelo seguinte: conhecimento é diferente de sabedoria. Tem muita gente com muito conhecimento e pouco sabe. Então, o conhecimento institucionalizado de uma maneira, aí eu faço uma pequena crítica assim, ao nosso sistema educacional, sem fazer juízo de valores e tal, contexto histórico, eu não sei, mas é um aprendizado por repetição. Você vai, repete, até aquilo gravar na sua cabeça. E isso eu vejo assim, que não é muito eficiente, não, principalmente nos dias atuais, que as pessoas elas têm esses escapes aí, para lá, para cá, elas pesquisam, elas mesmas se atualizam, né? Como eu falei, a gente tem que ter cuidado com as referências de quem a gente lê, mas também a gente ficar assim, aprisionado, ou limitado, é a melhor palavra, aprisionado não, mas limitado àquilo que a instituição passa, é complicado. A gente tem que ter assim, eu acho assim, o papel do educador deveria ser assim, mais ou menos, olha, você tem esse leque de opções aqui, isso aqui é assim, isso aqui é assado, faz assim, faz assado, o que você escolhe? Olha, é ser um tutor, é alguém para caminhar junto, talvez um mestre lá das antigas, como era antigamente, né, que eram pequenos grupos, aquele mestre ele acompanhava os seus discípulos, ensinando vida, conhecimento, tudo junto. A gente categoriza tudo aqui, separa certo, errado, pode, não pode, ciência, matemática, português, aprende tudo desintegradamente, depois não sabe juntar. Então, o autodidata, eu acho que é aquele cara que não suporta isso e tenta aprender sozinho. Se eu não concordo com esse modelo, ele deixa eu ver se eu aprendo de uma outra maneira. É só isso. Eu queria completar, assim, que eu acho que é interessante pensar, primeiro que não existe o conhecimento, ponto. Acho que a O que está traçando, eu acho que está se tentando dizer
respeito da construção do conhecimento, não que exista um conhecimento, né? Então, aqui dentro é possível construir conhecimentos, porque são temas amplos e vários. Mas o que eu acho bacana pensar é assim, normalmente os espaços formais de aprendizagem, como a escola, e os espaços não formais, como são tratados os museus e outros, eles falam, e o outro escuta. E o retorno do outro não tem vez, na maioria das vezes, principalmente em museus. O que o museu oferece como possibilidade de retorno a partir de uma visita? O famoso livro de visita que fica na porta, que a pessoa tem uma página para deixar alguma coisa ali, né? Então, eu gostei da pergunta, eu gostei da resposta. A gente não sabe o que vem na rede, mas a gente sabe que abrir um canal efetivo, atual, para as pessoas se colocarem. Talvez o museu possa entender até que a forma de expor determinado conteúdo esteja incorreta, né? É uma forma de avaliar, uma forma de escutar, uma forma de ter o retorno, né? Ou a reflexão daquilo que está posto aqui dentro, né? Então, nesse sentido, eu acho importante. É um canal atual, para que as pessoas falem a partir da vivência que tiveram aqui dentro. Como é que nós vamos lidar com isso? Acho que daqui a um ano a gente podia voltar a conversar. Né? E quem sabe um quinto seminário com esse tema, né? Eu estou entendendo, a partir dessas discussões, que foi uma ousadia muito grande essa proposta de abrir uma rede social num site de museu. E acho que a novidade está por vir, né? Deixa eu só fazer uma réplica. A metáfora do Quintana, da maneira como ele interpreta, é exatamente essa. Quanto mais você estuda, mais você descobre que ainda tem por saber. E mais você tem por saber. Então não tem fim, né? Porque é isso mesmo. Não tem jeito de você ler todos os livros do mundo. Você conhece 10% de um computador e olha lá. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é só não ficar preso somente à estrutura, na infraestrutura da rede. Porque eu vi a hora que eu entrei, que a Superintendência de Museus, tem alguém aqui também, que são museus que ainda não têm a infraestrutura de rede com um retorno. Mas a iniciativa, a concepção filosófica dele é que mais me chama a atenção. Porque hoje nós temos, vocês têm isso concentrado aqui, com um tema definido. Muito em breve, você não usou a palavra, mas talvez você conheça o Ginga, que é uma tecnologia que foi desenvolvida inteiramente no Brasil. Você tem canal de retorno pela televisão. Então você imagina que vocês vão poder, além da internet, mas o sujeito vai pegar a televisão dele lá em Capivari, e ele vai poder aprender com isso aqui. Né? Então tem outra história. Tem celular também. Exato. Né? Convergência de mídias, como é que você vai ter um retorno, tudo bem. A questão que me fica é o que é que você faz no plano da educação não formal com esse ambiente que eu insisto, eu acho ele que tem melhor relacionamento com o cotidiano, que é o museu. Por isso que eu gosto de museu. É o que tem, porque a escola. Você pergunta, por que o menino não aguenta ficar sentado 50 minutos na escola? Eu entrei aqui, não fiquei sentada nem 2 minutos. Sentei hoje. Mas para andar, fiquei passeando, fiquei quase 4 horas aí dentro, andando com um lado pro outro. Tem a mobilidade física, também é legal. Por que a escola me fala de flor, tendo um jardim lá fora e eu fico olhando pela janela? Por que me leva lá fora? É meio louco isso, né? Mas é isso, para o pessoal também da Superintendência de Museus, é que tem outras possibilidades, mesmo que nesse momento não tenha as ferramentas de rede. Mas esse retorno, existem outros meios? Isso aí deve existir, né? Ótimo, Jaqueline, a sua última colocação. Ontem à noite, no final dos trabalhos, a gente estava embora e nós caímos nessa discussão da infra, do recurso, do meio. E eu me lembrei de um autor que fala de empreendedorismo, que também é um meio de pensamento, um pensamento aí que eu gosto muito, que ele fala que inovação e empreendedorismo só acontece quando você não tem recurso. Então você está certíssima. Não é porque nós temos uma infraestrutura e uma rede no site
que outros museus também não possam fazer isso, que é a educação em rede, que é um ambiente de aprendizagem em rede. Então, e nem por isso nós também precisamos achar que somos os únicos que fazemos isso, porque provavelmente já tem outras pessoas que estão fazendo, como nós vimos ontem a questão da fábrica do futuro. Então, eu acho que o sentimento é esse, é de se disponibilizar, é de se abrir, é de ter um sentido, né? Qual que é o sentido? Que o outro possa participar, que o outro possa ter liberdade de criar e de ser ele mesmo, num ambiente que lhe propicie isso, e que ele consiga, para mim, é isso que a rede propicia para os sujeitos, essa liberdade de movimento. Esses dias eu comecei a pensar um pouco nessa questão de rede de uma forma um pouco diferente, porque a gente sempre está falando da questão do visitante, da pessoa do outro, e aí eu comecei a pensar um pouco na gente dentro da rede, a instituição dentro da rede. E muitas vezes, quase todos os dias, depois de uma visita, depois de uma conversa com um visitante que a gente encontra pelo corredor, a gente faz várias reflexões riquíssimas e que a gente não tem aonde colocar isso. Mas isso era bacana que vocês colocassem. Contou Barcelona está fazendo isso agora. E aí a rede é um espaço onde a gente flui isso. A gente pode colocar essas reflexões de corredor, essas reflexões que estão internas entre a gente e que às vezes estão só entre os pares, sabe? E aí a rede está ali para a gente colocar isso e compartilhar, não só com os pares, mas com aquele visitante que eu conversei no corredor, o que aquilo gerou para mim, o que aquela visita daquela turma gerou para dentro do museu, que reflexão que aquela visita fez, qual foi o impacto daquela visita dentro do funcionamento do museu, o que ela trouxe para a gente e o que ela me fez pensar em cima daquilo. E aí eu comecei a pensar o museu em relação à rede, porque eu acho que esses pensamentos, a gente às vezes, a gente para e aí quando a gente vê, já passou uma hora que a gente está ali debatendo o mesmo assunto e sai coisas riquíssimas que só a gente está sabendo, sabe? Então a rede eu acho que é um espaço onde a gente vai fluir isso, sabe? Mas sabe o que eu estou pensando também? Tem a questão das marcas, sabe? Já que ele está falando, estou lembrando só do Pedro, né? Foi nos primeiros dias do museu aberto e a gente ainda estava, né, sofrendo esse impacto. O que significa esse museu com essa tecnologia, né, com essa proposta de tema? Como é que as pessoas vão receber isso? Né? Como é que vai ser o nosso desempenho? Então eu ficava muito na recepção do museu, no hall, e aí saiu um menino pequeno com o pai e a mãe. Eu fui atrás e falei, olha, desculpa, mas eu quero saber da criança, o que você achou do museu? Aí ele é Pedro, 10 anos. Eu falei, Pedro, me conta. Ele falou, foi o melhor programa que eu fiz até hoje na minha vida. Aí eu fiquei sem graça. Como que uma criança de 10 anos fala que ir a um museu, eles são de Salvador. É bacana, gente. É o melhor programa que eu fiz na minha vida. Então, como é que nós vamos poder também dividir esse sentimento, esse orgulho, isso com os outros? Por que isso tem que encerrar nas pessoas que trabalham no museu, entendeu? As coisas que a gente ouve, né, os comentários das pessoas, então a rede é o lugar para a gente também poder externar essa emoção. E quem sabe reencontrar com o Pedro na rede e ele explicar melhor para outras pessoas o que significa ser o melhor programa, né, para uma criança de 10 anos. Então, assim, o canal para mim está aberto, né, e que eu acho que é importante, a gente também faz parte, né, o grupo que mantém o museu é um grupo muito ligado a essas questões, né? O nosso chefe, como a gente costuma dizer, apesar de ser um homem, um empresário, né, grandioso no país, ele twitta, ele tem trilhões de seguidores no Twitter. Então, assim, e por que ele faz isso? Né? Por que ele para um tempo do dia dele fazendo isso? Pela importância que se dá à comunicação, à liberdade, ao bate e volta, porque isso é que vai acontecer. Aqui as pessoas recebem a informação e vão embora. A partir do momento que tem uma rede a gente já começa no bate e volta, né? Então, agora a gente vai twittar. Gente, mais alguém? Eu queria colocar só uma questão, assim, uma provocação, como ela está dizendo, porque eu vejo muito falando em educação.
Mas e quando vem o visitante, assim como eu, por exemplo, que só quer se divertir, só quer usar o museu como entretenimento? Aí vai ser voltado como para o Pedro. O Pedro não veio com escola, o Pedro veio com os pais. Para o Pedro foi o melhor divertimento da vida dele. Então, o museu não obriga. Aí a gente vai entrar num campo muito teórico e conceitual de educação e de experiência humana. Mas, a priori, o museu não está posto que a única experiência permitida aqui dentro seja a experiência da educação e da aprendizagem. Apesar de o museu ter e reconhecer e assumir que a sua principal vocação, isso é assumido, é a educação. Mas não está, eu não posso, é isso que é o bacana, eu não posso limitar a sua experiência. Se você tem uma experiência de divertimento, de lazer, de contemplação, de nojo, de asco, é a sua experiência. Sim, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando de vocês enquanto visão, por exemplo, de não se deixar... Não perder essa questão do museu como entretenimento. Sim, isso está posto, Luiz. Isso, inclusive, são programas que nós vamos colocar em funcionamento, programas assim bem voltados para o público que não é escolar. Nós também nos reconhecemos como entretenimento. Isso você pode ter sem sombra de dúvida. Inclusive, se nós não nos reconhecêssemos assim, e se nós não nos propuséssemos a ter outras funções, nós não estaríamos na rede. Então, eu acho que é uma discussão para se estar na rede, né? Eu quero um museu só para divertir, eu não quero um museu para história, eu não quero um museu para aprender. Você me pôs na provocação, posso falar também? Pode, mas eu não digo divertimento, porque talvez a palavra não seja propriamente só a questão do divertimento como a gente vai ao cinema, né? Como uma coisa... de passar o tempo e que me enriquece, que é uma coisa que eu cultivo, mas sobre a qual não cabe, vamos dizer, reflexões, ou não me interessa, né? Vamos dizer. Fruição, aí você passa um filme que você fez aqui dentro, né? Você fluiu. Não, eu vou acabar escrevendo um texto, não tem jeito, né? Sim, eu acho que é uma coisa que a Helena sempre fala conosco. Por favor, não escolarizem vocês. É isso que você tem medo? Eu acho que é isso. Nós não vamos fazer isso. Eu acho que os museus não devem nunca perder essa base, digamos, educacional. Eu acho que a questão talvez não seja essa. A questão é vocês, de dentro, deixarem que esse raciocínio impere completamente, entendeu? Porque, por exemplo, se você imaginar que existem museus como o Louvre, que recebe, por exemplo, 5, 6 milhões de visitantes por ano. Sim, 30 mil por dia. 30 mil por dia, quer dizer, dá 10 milhões por ano, a maioria vai ali para ver. Né? Quer dizer, apesar de você chegar lá e ver dezenas de professoras dando aula. Né? Eu tive agora em abril, vi isso, maravilhoso. A mulher sentada em frente àquele quadro gigantesco da coroação de Napoleão, contando cada coisa ali, porque ali era uma história, ali tinha o arcebispo, tinha a mulher, tinha não sei o que, como se dava aquilo. Entendeu? Então, quer dizer, isso é bacana, não pode perder essa essência. Mas tem os velhos, tem os coroas, entendeu? A turma que não passa necessariamente pela educação, passa pela questão de matar o tempo, de ir ao museu ver pedra preciosa. E contar a história da pedra, porque é diferente, a tipologia, mas, né, de museu. O que é um museu de arte, um museu de... No caso aqui, a coleção permanente é do Djalma Guimarães. Tem mais? Cadê? Tem o acervo que a BX adquiriu também. Pois é. Como é que você conta essa história? Ela está contada lá, né? Está à vista. Mas pode ter crônica também, que é o que você está dizendo, né? Daqui a um tempo o pessoal vai ficando mais afinado e já vai contar a história de outra maneira, às vezes presencialmente para outras pessoas de outras idades, que é legal também. Mas só um tempo para fazer. Assim, uma coisa só que eu queria falar, assim, que é importante, e até essa é a linguagem do museu. Quando a gente fala a linguagem do museu é lúdica, né? É que a forma que o Marcelo criou de contar essa história é mais interessante do que a forma tradicional de contar essa história. Então, eu acho que por si só, com viés de educação, vindo com a escola, não vindo, querendo aprender, não querendo,
você acaba fazendo um pouco de tudo, porque você se diverte, não tem jeito de não se divertir. Na hora que o Fernão Dias Paes Leme está contando aquilo, né, e o Davi desce do pedestal, a gente vê as pessoas rindo. Então, assim, o que eu entendo também é que não está dissociado essa ideia de divertir, ter prazer, aprender, tudo junto no mesmo lugar. Quer dizer, não, e talvez a gente até engane as pessoas, sabe? Porque elas acham que elas não estão aprendendo, e no fundo estão. Porque vão ficar tão instigadas com determinadas questões que vão querer acabar aí investigando por conta própria, né? Para construir algum conhecimento, quem sabe, né? Eu pessoalmente enxergo a educação como algo muito amplo. Então, precisa disso? Vamos abandonar? A educação como algo muito amplo. Então, dentro do que a Helena falou, eu acho que quando a pessoa está se divertindo, está no momento de contemplação, de lazer no museu, é uma maneira de educar, não é uma educação escolar. Você está educando o seu próprio olhar, você está aprendendo novas formas de olhar, você está criando novos hábitos de conhecer espaços diferentes que às vezes você não tinha noção que existia. Tem um comportamento diferente dentro desse espaço também. Cada espaço te exige um comportamento diferente e a própria, às vezes, estrutura de um museu te impede, por exemplo, de ter determinados comportamentos. Isso, para mim, é um tipo de educação. Não precisa necessariamente levar esse rótulo, mas eu acho que funciona como tal. Então, mesmo uma pessoa idosa, uma pessoa que não esteja na fase de escolarização, uma criança, né, um jovem adulto, criança e adulto, não, criança e jovem, né, já seja um adulto que já tenha passado essa fase, ela está se educando de alguma forma. E ela está aproveitando essa educação de uma forma prazerosa, né? Eu acho que o lazer também se encaixa dentro da educação. Eu morri de rir aqui que teve um dia V, né, que é 29 de agosto, a MMX resolveu fazer o dia V aqui no museu. Então eles trouxeram umas 150 crianças de Igarapé, na região mineradora. E fizeram um dia aqui de visitar o museu, e lá pelas tantas apareceu o Rodrigo Libani, né, que ele me falou, se você estiver passando, quem sabe você entra no dia V. E aí os meninos fizeram a visita, aconteceu tudo. Na hora que eu olho, o pátio de convivência tinha milhares de pessoas correndo atrás dele, cantando, brincando, repetindo coisas, né? E ele ainda comentou, falou, é porque eu sabia que era você, porque nenhum outro museu ia permitir fazer o que eu fiz aqui, assim, com medo que acontecesse alguma coisa. E os meninos saíram falando o quê? Foi o melhor passeio que eu fiz a Belo Horizonte, né? Eu vou poder voltar. Eu vou poder voltar aqui. Não era uma visita escolar, era um passeio, né? Mas o que aconteceu? Não tinha esperar. Era um dia de brincadeira, um dia de diversão, um dia de... né? Não, e outra coisa, a gente, por exemplo, hoje a gente teve uma visita de escola de manhã, eram crianças de 9 anos. E o meu grupo, no final, eu tive que fazer ataque de calcinha neles, porque eles não queriam sair da equação. E eu tinha que tirar eles da equação. E eles olharam e falaram assim, eu nunca imaginei que o museu pudesse ser tão divertido. Sabe? E uma criança de 9 anos olhava para mim e falava assim, eu nunca achei que o museu pudesse ser tão divertido. Entendeu? E eu tenho que virar para ele e falar assim, eu vou fazer cosquinha com você se você não sair daí. Entendeu? Porque eu tinha que tirar ele de lá e ele não queria sair de jeito nenhum. Sabe? Então, tipo assim, eu olhava para aquilo e falava assim, dá vontade de virar para você, fica aí, não sai não, sabe? Mas a gente precisa tirar, entendeu? E ele olhava para mim e falava assim, é muito legal. Sabe? É muito legal. E ele achava que ele estava aprendendo alguma coisa? Não achava, ele achava que ele estava brincando. Mas tem uma história que separou a arte, a direção da educação, né? No Brasil ela tem data marcada, de início não sabemos o fim. Você modifica a educação depois dos anos 50, já em outra formação de público, você tinha que formar o mercado consumidor. Por isso que eu fiquei assim, um pouquinho resistente à palavra consumidor. Primeiro que você tinha que formar o pessoal para a indústria, é o período que o Brasil está se industrializando, ele precisa de pessoal para trabalhar na indústria e depois para consumir o produto da indústria. E, então ele passa, o Paulo Freire foi citado aí, ele fala assim,
parece uma caixinha, você enfia as coisas assim, o sujeito tem que saber fazer aquilo. Então a arte, ela vai se soltando. Depois vem a ditadura, impede mais ainda, isso não produz muita coisa. Só você pensar quando que surgiu a bossa nova, o cinema novo, a grande produção criativa do Brasil está naquele período e já voltou, felizmente voltou. Muito bem. Então essa separação da ideia, que ele chama para ideia isso, da educação com a formação, no Brasil ela acontece nesse momento. Já tinha acontecido mais, porque isso é da Grécia Antiga, né? Depois que o Platão, enjoado, resolveu falar que existe um mundo ideal, trabalhou com o negócio todo. Enjoadíssimo, trabalhou o mundo. Agora isso volta, retoma. Então entretenimento é uma palavra perigosíssima, que ela te tem. Aí você fica lá, feito bobo. Você faz para sei lá, umas coisas mais bobas. Mas assim, é porque você tem a visão de educadora. Não, jornalista, trabalha em televisão. Foi o mesmo argumento delas que eu acho que usou. Não consegue escapar o viés da educativa, entendeu? Mas eu entendo e compreendo, eu acho que eu só estou provocando. Agora, só falar, eu não sei se vocês prepararam alguma coisa para o encontro do Rink, que é, eu não sei nem se chama Rink, é uma pessoa da superintendência. A Ana... Chama Rink? A Ana Maria Almeida convidou a participar. Eu nem sabia. Pois vai ser um tema, eu também vou falar, porque eu estou lendo tudo na imprensa, é sobre a ação educativa dos museus. A ação educativa vai ser de dia 26 ao dia 28. 26 e 28. Setembro? 26 é agora. Domingo, acho que começa. Nossa, a gente podia combinar, né? De não soltar as coisas tão juntas assim, ó. Não, e emendo eu que... Da programação. Emendo que eu sei que eu estou na mesa do dia 6, que vem o Munhoz, que é do Museu do Futebol, que é um ótimo museu, eu aconselho todos a irem, bacanérrimo também. E a gente vai conversar lá sobre espaços culturais. Então vem o Munhoz para falar de museus, quer dizer, ele não vai falar do Museu do Futebol, ele é o mesmo cara que organiza a festa de Paraty, a festa literária. Só que tem mais coisas, uma coisa que a gente vê da festa literária e as outras coisas que ficam em Paraty, como bibliotecas, como série de outras coisas. Eu vou puxar a sardinha para o lado de museu, porque eu gosto de museu. Colegas do Rio, por favor, façam suas contribuições. Um seminário que vai ter de domingo a abertura, segundo e terça tem palestras, todo mundo está convidado, sobre a inscrição no site também está explicado. A questão é a seguinte, como eles têm, né, a rede formal fez essa divulgação, né, fez esse link, e as inscrições foram até ontem, se não me engano, foi até dia 21. Mas tem um e-mail específico que as pessoas podem fazer essa inscrição ainda. Então, está podendo fazer. E é direcionada à ação educativa. Se vocês quiserem, depois eu pego o e-mail de vocês, de quem quiser, e passo o convite virtual. Tá? Eu replico para vocês o convite virtual com toda a programação. Tá bom? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Mudando um pouco de assunto, um outro brilho dessa questão. Criança, jovem, uma coisa. Você pode pensar, vamos pensar na enciclopédia, ele vai aprender só uma coisa, o que é isso? Né? É Google, Wikipedia. Trabalhei em grupo, fiz no MSN ontem à noite. Então, estando um museu disponível para ele virtualmente, você não pode também começar a incentivar a procurar esse espaço físico, entende? Já tem opinião de quem está lá, já teve a reflexão de quem viu aquilo. Se o professor levou os alunos é uma coisa, agora o aluno, por si se interessar, isso ele já tem aquela informação. Será que isso não pode desmotivá-los também, ou facilitar demais a vida deles com essa facilidade? Né? Ficou muito fácil, eu não preciso não encontrar as coisas, não preciso abrir um livro, já está tudo aqui no computador e o museu também pode ficar aqui e me satisfaz. Se vocês considerarem assim. Acho que é outra forma de visitar o museu. Acho que seja. Acho que você não visita o museu máximo, acho que você tem um canal de aula, mas na verdade, tem os roteiros educativos que você consegue aplicá-los dentro do que está exposto aqui no museu. Mas o que está lá, você não encontra. Você tem que vir ao museu, fazer a visita.
Não tem como você botar a mão na internet, Não vai tem, pintar a pedra como tem você faz aqui. como, é uma coisa... Ainda não. E eu acho que é um instrumento que, por exemplo, as escolas podem usar. Agora, como os professores vão se apoderar desse instrumento e vão utilizá-los, eu acho que essa questão. Ela pode fazer de forma a incentivar o aluno. Né? É isso que a gente espera. Hoje, por exemplo, na nossa visita, os meninos, eles chegaram ao museu, eles já conheciam muita coisa no museu. Eles chegaram perguntando onde estava o chão de estrelas. Né? Eles chegou procurando a esmeralda. Então, eles já tinham, a professora os preparou para vir ao museu, e nessa preparação, apesar dela ter contado boa parte do que tinha no museu, dela ter falado no museu, ela fez de forma que incentivou a curiosidade dele, provocou a curiosidade dele. Quando os meninos foram embora, estavam de saída, né? A gente pegando muitas coisas que já tínhamos conversado ao longo da visita, a gente fez um convite a eles, né? De entrar no site do museu, de nos seguir pelo Twitter, de nos seguir pelo Orkut, e fomos falando da questão da rede, que eles podiam integrar a rede do museu, que eles podiam postar o trabalho que eles tinham feito no museu. Aí, como a namorada do Zinc não tem nome, eles falaram que eles vão fazer um concurso para descobrir, para colocar um nome na namorada do Zinc e vão mandar para a gente. Então, é uma forma, então, está lá muito aberto, escancarado o museu para eles, dessa forma, mas de forma que eles podem se apropriar do museu de uma forma diferente e instigar a conhecer o museu, a divulgar o museu. E tem essa coisa do físico, do virtual também, né? E eu acho que está acontecendo uma coisa, ela falou muito da caminho dos jovens, da criança do jovem feito pela escola. O que tem acontecido também essa criança, esse jovem está intervindo porque um amigo veio aqui e descobriu, essa coisa do entretenimento também. Nossa, lá tem uma tecnologia, né? Tem um negócio reproduzindo um vídeo de uma maneira. E depois eu posso entrar, eu posso ver onde eu posso ver. Exatamente, então é assim. E está acontecendo dessa maneira. Então, assim, eu acho que por mais que tenha esse caminho na rede, o que ele encontra, o que ele reproduz na fala com um amigo, e aquela pessoa vai vir aqui, porque ele pode até entrar no site, mas ele vai ver que aquele amigo dele falou para ele não vai encontrar lá. Que é a questão do toque, a questão da interatividade, da atividade que a atração te põe a fazer. Né? E outra coisa, eu acho que a rede é sempre redes no plural. A rede virtual, ela é uma das redes possíveis. Né? É a rede social. Aí a gente tem as outras redes que são feitas dessa forma que a Márcia falou, talvez seja um caminho para quem não tenha a estrutura, né, de criar outras redes que não sejam somente essa, né? Eu acho que a rede sempre é no plural e a gente funciona como tudo. Você é tão bom que até uma carta hoje pelo correio, ela pode despertar uma curiosidade enorme. Não. Né? Outro dia a gente teve que escrever uma carta, mandar para o correio, mandar para as crianças da escola, porque elas nunca viram carta. Uma carta, não é uma cobrança de banco nem nada, carta. Alguém comunicando via carta. Uma conta, né? Tá vendo? Eu acharia simpaticíssimo receber uma carta. Também, Rafael, a gente também tem um controle. Nós não queremos ter esse controle. Cada um vai fazer a apropriação do museu que lhe aprouver. Se ele foi provocado dessa forma, a fazer uma pesquisa pela professora, bom, a minha provocação começou um pouco não errado, pode falar para você que é errado, mas já não era isso que a gente pretendia. E se durante essa pesquisa ele não encontrou sentido para visitar o museu, a gente não pode ter compromisso. O sentido que ele comprou foi não encontrar sentido. Se ele não, se a rede não despertou, se nada provocou, poxa, nós não temos a intenção de provocar e nós não achamos que nós vamos conseguir provocar todos. Né? Se a gente tivesse, ótimo, porque aí nós teríamos 30 mil militantes, a gente não vai chegar lá, de novo. E é isso, a gente não tem esse controle. Nós não podemos. Nós tivemos um professor que deu no museu que estava falando coisas absurdas para o aluno. A gente ficou meio assim, ele não pode fazer isso, mas aí a Helena falou, não, gente, você não pode falar. A apropriação do museu é individual.
Só queria comentar das minhas palavras, ele mudou esse fato de direito social, não estimularia a pessoa a vir ao museu, educando a vir ao museu. Eu acho muito ao contrário, estimula muito mais. Então, o que você vê ali é só uma pontinha desse iceberg. O comentário de alguém? É o comentário de alguém, é alguém que viu, não, alguém que viu, eu sempre vou lá ver se eu vou gostar também. O que nós monitores percebemos, que a gente tem um contato mais direto com esses estudantes, né, é que a rede social, na verdade, essa interatividade extra-museu, ela estimula muito mais do que a classe social, apesar de, teoricamente, o conhecimento também estar ali. Pode afastar também. Eu também tenho um sentido contrário, que eu queria saber o seguinte, a parte do museu, essa interatividade, essa beleza do museu é inegável, cada um tem a sua visão, mas e a parte do nó que a pessoa vai fazer essa visita no site? Tem alguma coisa que prende ela, que faz ela voltar nesse site? É isso que eu acho que é essa a esperança de todo mundo que conhece aqui, por ser uma coisa totalmente, uma coisa diferente do esperado para quem passou ali na frente e falou, tem um museu, entra de graça, que esse é o pensamento de começo, entra, viu, achou maravilhoso, vou entrar no site também. E tem essa beleza, como vai ser feito para a pessoa voltar no site, continuar fazendo aquela visita, porque acho que essa é a parte interessante. Eu acho que o site está sendo criado exatamente para isso, é uma ferramenta interativa. Então, dentro daquilo que a gente tem disponível hoje, né, não disponível no mundo, mas disponível ao nosso alcance, está sendo feito, está sendo produzido um site de forma que chame a atenção. Né? Então, acho que seria até interessante você entrar no site e olhar, será que esse site está me chamando a atenção e por que ele está chamando a atenção? Né? Então, quando se coloca a rede, se você tem uma rede social, a rede é algo que te liberta, mas se prende ao mesmo tempo. Igual quando você tem o Orkut, você está sempre lá. Quem postou o quê? Foto nova que tem. Então a rede ela tem um pouquinho esse caráter de fazer você voltar àquele lugar, né? Na rede social, não é isso? Se é um lugar que tem comentários, que tem textos novos todo dia, que tem vários roteiros que você não vai conseguir ler todos de uma vez, então você vai estar sempre tendo motivos para voltar à rede. Então, eu acho que o site todo está sendo pensado nesse sentido. E a própria questão da interatividade faz você voltar. E tem os ativadores da rede, né? Nós estamos falando isso, quando for isso. Logo ela não vai precisar de ajuda. Porque tem que ter um estilo, tem que provocar, tem que dar, né, outros conteúdos, assim. Então, é uma coisa que eu acho que é um trabalho, não é de graça, entendeu? É um trabalho, é um exercício, né? Por isso que a gente fez, por isso que a gente falou a questão da pesquisa no museu, passar também para a questão do educativo. Isso é uma pesquisa, é um esforço cotidiano que a gente tem que ter para ver as novas ferramentas e as novas formas de postar e de interagir com as pessoas. Essa parte do conteúdo, né, atrair os visitantes lá no site, também é uma questão colaborativa. Vai depender muito de quem está visitando o site também contribui. E é legal a dica que ela te deu, entra lá, vê como é que está, se está te prendendo, se não está te prendendo, se não está te atraindo, não está te seduzindo de alguma forma lá, acho que podia melhorar isso e tal. Manda, sabe, isso é exatamente é o canal reverso que eu falei. A população, os visitantes, o público do museu, que vai interferir nessa realidade do site lá. O site está de um jeito hoje, ele pode estar de outro jeito amanhã, porque o pessoal comentou, outros conteúdos foram colocados. Então, assim, a ideia é que seja colaborativo. Eu acho que a esperança de todo mundo, fala de site, tem uma coisa assim, uma página visual, encontrar a mesma qualidade, a mesma forma de reportagem, entre aspas, forma, no site. Que vai clicar, vai achar interessante, com certeza vai entrar. Na verdade, são duas experiências. E duas experiências muito diferentes. A experiência de você estar no ambiente do museu, e aí a gente não sabe, você está falando de quando a pessoa vem ao museu e depois vai ao site.
Mas tem também a experiência contrária, que vem vai ao site que o Rafael colocou, que vai ao site primeiro e que depois vem ao museu. E tem a que vai ao site e não vem. E aí, e qual que é? E o que é isso? A proposta de rede? É que isso não tem um fim. Ele vem ao museu, visitou o site e acabou. E acabou o relacionamento dele com o museu. Não. Ele vem ao museu, ele vai ao site, ele vê alguma coisa que ele gostou, que ele não gostou, e ele volta ao museu. E vai. Essa é a nossa proposta. Até para que a gente consiga criar o que o Luiz propôs. Que é um museu que eu não vim aqui para aprender, não, eu quero de novo contemplar aquela sala que eu fiquei pouco tempo lá. E eu vi no site que talvez tenha uma coisa diferente que eu não aprendi a ver, então eu volto. Que é essa a proposta. Da coisa cíclica, da coisa que vai e volta, vai e volta. O que é isso que a gente quer? Essa é a nossa proposta. Eu acho que o site, como museu, ele é um espaço que a pessoa pode percorrer da forma que ele quiser. Tem coisas que vão aprender, tem coisas que não vão aprender. Tem gente que não é dada tecnologia. Então ele vai entrar no site, talvez não vai achar tanta graça. Então isso é muito pessoal também. Acho que a ideia também acho que não pode se agradar a todos, né? Você não tem controle sobre isso. Então você faz da melhor forma possível, mas tem coisas que vai aprender, tem outras coisas que não vão aprender. E como a proposta de rede, elas não competem entre si. Porque eu não posso dizer assim, nossa, mas o site vai ser tão bom quanto o museu, eu não sei. Porque é outra experiência. E aí, o que é melhor? É ir no site ou ir no museu? É ir na rede ou no museu? Qual a experiência mais gostosa? A experiência do museu ou a experiência da rede? E aí, é essa pluralidade, essa complexidade, essa liberdade que eu acho que é o bacana da história. Bom, nosso tempo se findou. Alguém vai fazer uma pergunta, uma colocação? Então, eu agradeço a todos. Eu convido a quem está a permanecer. Nossa próxima programação é uma visita monitorada. Agora, às 16 horas, a exposição de longa duração. De 16 às 18, a gente vai fazer essa visita. E a partir das 19, nós retomamos os trabalhos com uma mesa